Oi, gente, bom dia. Eu sou a Gabriele Rosa, eu sou repórter da Agência Pública, eu vou mediar essa mesa Mulheres Negras e Tecnologia. Essa mesa foi proposta porque a gente entende que a desigualdade na tecnologia, no acesso à tecnologia, ainda está muito presente, devido à exclusão social, que já é imposta e determinada na sociedade, e a gente entende que é um problema que ainda está longe de ser resolvido. A partir disso, a gente convidou aqui a Maria Luísa, a Sil, a Bu e a Marielle para contarem um pouco das suas experiências na tecnologia e trajetória. E a Gabriela Monteiro não vai poder estar aqui com a gente hoje, mas eu tenho certeza que essa mesa vai ser bem legal, bem quente. E eu pesquisei alguns dados sobre mulheres negras na tecnologia, e eu acho importante a gente dizer aqui onde a gente está, onde a gente está pisando, e relacionado à representação. A Sil vai falar bastante do Preta Lab aqui, ela já tem alguns dados que ela falou, enfim, não sei se já vão ser divulgados, mas é importante dizer que são poucos os dados, relacionados a mulheres negras na tecnologia, na universidade, e quando não tem dados, é difícil você ter alguma resposta para isso. E o levantamento feito pelo Grupo de Gênero da Escola Politécnica da USP viu que, em 121 anos, apenas 7 mulheres negras se formaram nas faculdades de engenharia da USP. Então, 121 anos, 7 mulheres, em uma universidade, a maior do país. E um dado do CNPq, que entre as 19 pioneiras da ciência brasileira homenageadas pelo CNPq, nenhuma era negra, durante todo esse tempo. Então, esse é um debate moderno que é progressista, vamos dizer assim, mas ainda assim é um debate muito branco. E não dá para falar de democratização, não dá para falar de democratização da tecnologia, da mídia, da informação, sem incluir a pauta racial, sem incluir essas mulheres negras que estão aqui. E não só numa mesa para falar sobre mulheres negras na tecnologia, mas uma mesa, esse debate precisa estar presente em todas as outras mesas, sobre governança, sobre marco civil, enfim, sobre todos os outros temas, porque a gente aí representa a maior parte desse país. Então, eu gostaria já de passar para a mesa, a Sil vai começar a conversar com a gente aqui, e para pedir para a mesa que elas compartilhem com a gente as suas trajetórias e aproximações da tecnologia, apresentem as suas iniciativas desenvolvidas e de que forma essas iniciativas buscam a aproximação e inclusão das mulheres negras e outros grupos excluídos socialmente nas discussões sobre tecnologia e gerando inclusão, enfim, informação digital. E, por último, eu gostaria que elas falassem sobre os entraves e possibilidades para a participação de mulheres negras nos espaços de formação, discussão e gestão da tecnologia no Brasil. Eu vou só ler um pouquinho aqui do que a gente tem sobre a Sil para introduzir a fala dela. Só um minutinho. Sil Bahia, diretora do programa do OLAB, pelo qual está à frente da Preta Lab, iniciativa focada em estimular mulheres negras e indígenas nas tecnologias. Mestre em Cultura e Territorialidades pela UF, foi facilitadora da maratona Roda Hacker. Pode começar, Sil. Olá, bom dia. Primeiro, dizer que agradecer a Júlia por essa iniciativa de querer montar uma mesa de mulheres negras discutindo tecnologia, porque acho que isso é mais do que urgente, quando a gente vive um período como esse que a gente está vivendo. E aí, falando um pouco de trabalho e trajetória e um pouco de Preta Lab. Bom, eu nunca achei que eu pudesse ser uma mina das tecnologias também, porque me formei em jornalismo, nunca fui incentivada a aprender sobre tecnologia, e quando falo assim tecnologia, estou falando de tecnologia digital, sobretudo, que é como a maioria, o senso comum entende tecnologia, E eu aprendi um pouco sobre programação numa oficina, que era a Rodada Hacker. E isso me fez com que eu me sentisse muito capaz, porque eu falei, cara, eu posso programar. Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. E eu me senti muito empoderada, para entender e começar a entender melhor sobre aquilo. No ano seguinte, eu comecei a trabalhar no Olab, a convite da Gabi Agostini, e, estando no Olab, eu pensava que eu tinha que fazer alguma coisa para pessoas como eu também terem acesso àquelas ferramentas, enfim.
E o OLAB, cabe dizer, é uma organização social que tem o objetivo de promover diversidade na produção de novas tecnologias, né? Só que a gente não tinha um programa, algo focado para mulheres negras. E aí nasce a ideia de fazer um hub mesmo, uma coisa, um lugar, um espaço onde mulheres negras pudessem trocar conhecimentos em tecnologia. Só que aí no Rio eu não conhecia quase nenhuma menina que trabalhasse com isso. Só tinha a galera de São Paulo, Bu, as minas lá dos Minas Programam, enfim. E eu falava, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque já tem esse estereótipo de que carioca não gosta de... Né, tem praia, enfim. Aí a gente pensou em mudar a estratégia, porque começamos a pesquisar dados, né, que trouxessem essa interseccionalidade de raça e gênero. E não tem, assim, no Brasil você não encontra dados, você encontra muito dados sobre gênero, o que é muito importante, mas não traz essa questão de raça e que, cara, eu acho que qualquer coisa, a literatura, a música, você tem que olhar com esse olhar interseccional, inclusive porque quando você olha, incluindo gênero e raça, né, você também acaba ampliando e abarcando outras minorias, outras categorias que nem sempre aparecem muito, né? E aí a gente resolveu fazer a pesquisa, que era uma ideia de estimular mesmo que essas grandes universidades, enfim, centros de pesquisa, pudessem incluir esse olhar interseccional nas suas pesquisas, né? Inclusive como uma categoria mesmo, né? Porque não tem. A gente vai ver... e a gente sabe que esse universo mulher é um universo muito amplo, né? Então, não dá para dizer que todas as mulheres são X ou assado, enfim. Que a gente precisa entender um pouco sobre essas diferenças, né? E aí a ideia de fazer um mapeamento pedindo para meninas negras e indígenas compartilharem suas histórias com a gente e entendendo também... Na verdade, a gente queria responder duas coisas. Primeiro, dizer que tem mulher negra e indígena no mundo das tecnologias, porque parece que não, né? Quando a gente olha assim, e quando você vai num evento não tem nenhuma, você fala, ué, cadê as mulheres, né? Cadê as mulheres negras nesses espaços? E outra era entender um pouco o que elas fazem, quais são os maiores desejos delas de aprenderem ali dentro desse universo da tecnologia e inovação. E aí, por outro lado, a gente fez uma campanha com 10 vídeos, com 9 meninas que a gente convidou para falarem um pouco dos seus trabalhos na área de tecnologia, a fim de inspirar outras meninas, porque a gente acha que tem uma questão que é muito objetiva, né, que é a questão do acesso, que é a questão, enfim, da permanência, né, quando você traz esse dado da USP, que é um dado que a gente usa muito também, é isso. Como é que é? Entra na universidade? Se entra, como é que fica, né? E agora, uma das coisas que a gente, com o levantamento da Preta Lab, é que a maioria das meninas que tiveram contato com tecnologia foi graças ao ensino formal. E aí, para mim, isso tem super a ver com a ação de política afirmativa, né, que é essa geração que vai para a universidade. Então, isso muda um pouco, né? Mas tem essa camada que é subjetiva, que é a das referências, né? E que, para mim, é uma coisa que eu quero falar cada vez mais, que é o quanto que é importante. Porque a gente não consegue, né, nem sonhar, nem imaginar quando você não vê ninguém parecido com você. Você realmente acredita que aquele não é um lugar para você, né? A Maria, inclusive, é uma das nossas inspirações na Preta Lab, porque é isso, a ideia de contagiar, influenciar outras meninas para que elas possam também imaginar esse universo uma possibilidade. E aí, agora, a gente vai chegar numa segunda fase no próximo ano, vamos divulgar os dados agora em dezembro, e a ideia é fazer... enfim, pensar um pouco mais no grande gargalo, que é a questão da formação, né? Porque é isso, tipo, existem mulheres negras nas tecnologias? Existem até um número maior do que eu achava que tinha, assim, e é óbvio, considerando todos os limites da minha bolha, porque eu sei que eu não cheguei em todas as mulheres negras e indígenas. Indígenas, então, a gente tem pouquíssimas, 20, eu acho, no universo de 600 e poucas, só 20 indígenas. Mas já dá para ver que as meninas estão aí, estão produzindo, né? Então, na verdade, a gente quer estimular que outras grandes façam esse tipo de pesquisa também, porque a nossa pesquisa não é uma pesquisa de cunho acadêmico, na verdade, é um formulário solto na internet, onde as meninas compartilham suas histórias. E, além disso, acho que é legal dizer também que tem, nas 5 regiões do Brasil,
tem meninas que foram contribuindo com o formulário e tem mais de 40 projetos incríveis que a gente também quer disponibilizar, falar deles, de mulheres que estão aprendendo de várias formas e ensinando e criando coisas. Tem uma senhora em Salvador que nunca foi para a universidade aprender tecnologia, aprendeu tudo sozinha pelo YouTube, com 65 anos, e dá aula para idosos e crianças, sabe? Tipo, esse poder de compartilhar também é algo que eu acho muito interessante. Enfim, eu acho que é isso para começar, né? Passar para a Bu? Pode passar para ela. Foi muito ninja, pai. A gente vai passar para a Bu agora. Ela é formada nos cursos técnicos de eletrônica, automação industrial e manutenção, tecnologia da informação e robótica. Fundou sua própria empresa, a Infopreta, pensando em uma empresa de TI diversa em que as minorias fossem acolhidas. Mulheres, negras, homossexuais, trans e travestis. Boa tarde, ou bom dia. Gente, aqui eu só trabalho à tarde, eu fico meio perdida. É complicado. Como ela falou, meu nome é Budângelo, eu sou criadora e fundadora da Infopreta, a primeira e única empresa no mundo que só trabalha mulheres negras e minorias. As mulheres negras, elas estão na minoria, só que dentro tem vários nichos. Então, o pessoal acaba esquecendo deles, que é o que ela falou, mulheres trans, travesti, não binário, bicha preta, gay, porque tem uma diferença, né? Eles têm a diferença. Eu tenho uma dislexia muito forte, então eu vou falar e eu vou esquecer várias vezes que eu estou falando, tá? Então, vocês vão ter que me ajudar, porque do nada eu vou voando. Antes de começar, eu sempre gosto de explicar que tecnologia é tudo que você inova e não tudo o que as pessoas falam, né? A partir do momento que você inova algo que você vê como um problema, já é tecnologia. A Infopreta, ela foi criada principalmente pela falta de espaço no mercado de trabalho. Eu sou da indústria, tenho formação industrial, trabalhei 7 anos na indústria, e quando eu fui migrar para a área de tecnologia, foi muito difícil. E eu sou uma pessoa um pouco, por causa da indústria, eu sou um pouco rude e um pouco ignorante, né? E na indústria é tipo assim, tem que fazer? Mano, quebra tudo e faz. Então, eu tenho muito ainda esse espírito industrial em mim. E quando eu mudei para a tecnologia, foi muito difícil, porque na indústria, você realmente é quem você é. Você não tem essa diferença de, não, porque você está aqui, você tem que ter o cabelo arrumadinho, você tem que estar com uma roupinha. Não. Você chega lá, você bota o uniforme, né? Então, todo dia eu ia de chinelo e shorts. Só que lá eu botava o uniforme. E aí, quando eu fui para a tecnologia, foi tipo um baque na minha vida, porque todo mundo arrumadinho, de social, sapatinho. Tipo esse evento aqui, né? E eu fiquei tipo... Mano, eu nunca usei roupa social na minha vida. Foi na minha formatura, eu usei durante 2 horas e arranquei a roupa porque eu não tenho paciência. E aí, por falta de oportunidade, eu um dia tinha muita conta para pagar, meu pai já estava... E aí, você tem que pagar as coisas. Aí eu falei... Pode falar palavrão? Tá gravando? Então, vou tentar dar aquela diminuída. Aí eu falei, mano, chegou a hora, né? Tem que trabalhar, o que eu vou fazer? Aí eu sentei, fiquei umas 2 horas pensando. Falei, mano, trabalhei 7 anos do mesmo jeito, mexendo em placa, em placa-mãe, um monte de coisa, consertando um monte de coisa, eu não sei fazer nada. Falei, vou começar consertando geladeira. Falei, mano, mas eu não alcanço nem o freezer. Imagina consertar uma geladeira. Negócio pesado. Aí eu peguei e falei assim, não, vou consertar notebook mesmo, que é uma coisa que dá para fazer, eu conheço fornecedor e tudo mais. Aí a empresa começou nesse momento, né? Ela começou, na verdade, dentro do meu quarto, que não cabia nem minha cama. Ai, gente, sempre rio. E um monte de tralha no chão e eu, né? Aí, depois disso, eu fiquei doente, tive que fazer uma cirurgia, fiquei de cama, e aí eu conheci a Fernanda, que ela virou parceira, e a gente começou a fazer a Infopreta. E, nesse meio tempo, eu precisava ficar parada, né, por causa da cirurgia, então eu não conseguia mexer os braços, eu tinha que ficar tipo meio dinossaurinho. E aí eu fui fazer um curso de drone antes da cirurgia, conheci uns caras muito loucos no maior prédio de São Paulo. E aí eles nunca tinham visto uma... Gente, olha isso. Se não fosse eles, acho que eu não estaria aqui. Mas eles me viram um dia na minha vida, que foi no dia do curso, apresentaram as coisas e tal, fui embora, sumi. Aí, depois da cirurgia, eu liguei para ele e falei, oi, tudo bem? Lembra de mim? Quase 1 ano depois, gente. Olá! Eles, lembro. Eu falei, então, eu operei, preciso de um lugar para ficar. Eu prometo que eu não vou mexer em nada, eu vou ficar, tipo, uns 5 diazinhos.
Fiquei 6 meses naquele ambiente, ocupando o laboratório deles, expulsei eles de lá, eles foram para a Red Bull. Estou contando toda a história mesmo, gente. Nossa, hoje eu estou... E aí, depois disso, passou uns meses, tal, fiquei lá quase 8 meses nesse laboratório. Aí eles foram expulsos da Red Bull e expulsaram a gente, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou para onde? Por quê? Vou explicar por quê. No começo da empresa, eu sempre pensei muito em como que eu vou ajudar os meus, porque quem sempre me ajudou foram meus pais e tudo mais. E quando eu fiz os técnicos, eu precisava de computador e eu não tinha computador, né? E aí, nesse meio tempo da Infopreta, no início, eu comecei a receber umas doações aleatórias de lixo eletrônico. E aí eu estava consertando e dando para um monte de gente que eu conhecia que tinha necessidade. E nesse momento foi que começou os Notas Solidários da Preta, que tem até hoje. E a gente já doou mais ou menos umas 40 máquinas, já, se eu não me engano, porque é muita coisa, muita gente. Mais de 40 máquinas. Que é o projeto? A gente recebe máquinas que as pessoas não usam mais, quebrado, que acham que não tem utilidade, peça, monta uma máquina específica para aquele estudante. A gente antes pergunta qual curso, o que você faz, qual programa você precisa, monta ela específica para o estudante e doa para ele gratuitamente. A ida e a volta da máquina é gratuita. Por quê? Porque eu sempre ligo para alguém, olá, você está indo para onde? Ah, estou indo para o Pará. Amigo, leva para mim enquanto a pessoa? Levo. E o pessoal, eles sempre são muito abertos, né, nesse projeto. E a gente doa para o estudante, mas a gente só não doa e fala, ó, voa, não. A gente faz todo acompanhamento acadêmico, pergunta o que precisa. E diversas vezes a gente doa junto roupa, comida, no que está a bicicleta. Gente, já dei de tudo nessa vida. E foi assim que começou esse projeto. E aí eu já me perdi da história da empresa. Ah, eu fui expulsa, pai, essa porra toda. Desculpa, esse negócio todo. É onde eu parei, gente. Ah, então. Aí, né, eu fui expulsa do barato, fui para outra sala lá no prédio, e aí começou a agregar as pessoas, né? Porque na minha família a gente tem muito disso de doação. Mas não tem dinheiro, mas adota todo mundo, vocês não estão entendendo. E aí na Infopreta é assim, entendeu? Se eu contar para vocês um caso. Teve um menino que fez um relato no Facebook, aí eu não sei como, apareceu no meu Facebook o rolê do menino, e eu olhei, falei para a Dan que trabalha comigo, falei, meu, olha esse menino. Vou contratar. Ela, não, mas não sei o quê. Vou entrevistar, vou contratar. Contratei o menino, gente. Está lá trabalhando com a gente. E eu sou muito assim, aleatória. E eu tenho que contar outro projeto que eu sempre esqueço também, que é a gente tem a ressocialização preta. Que é o quê? A maioria das pessoas que estão presas são pessoas negras. E a maioria delas, periféricas. E quando você sai da cadeia, geralmente a sociedade não abre portas. Você tem uma dificuldade muito grande em ter a primeira oportunidade. Então, o que a gente faz? A gente contrata ex-presidiárias. Por quê? Gente, é muito interessante. A Infopreta é uma coisa que eu sempre muito falo que é a real diversidade. Porque ali é diversidade mesmo, mano. A ponto da pessoa virar e falar, oi, tudo bem? Ah, eu tenho uma tatuagem do PCC, sabia? E você ficar, tipo, muito louco, parceiro. Nossa, conta pra mim sua vida. Sabe, é muita diversidade. E é muito interessante, porque o choque cultural que rola entre as clientes, que lá a gente atende todos os públicos, né? Mas a maioria que vai são pessoas de classe média alta. Por quê? Só Deus sabe, né? Que abençoe e que venha mais, né? Você pagar as contas, pagar todo mundo. E é muito engraçado, porque eles nunca tiveram contato com pessoas igual a gente. Que nem na Infopreta, eu sempre falo que você tem que ir se vestir e falar conforme sua criação e o seu desejo. Que nem tanto que hoje eu estou aqui, vocês não estão vendo, eu estou de chinelo e short. E eu estaria de uma blusinha, mas aí mandaram colocar uma camisa, então não sei a diferença dessas coisas. E é muito interessante esse contato com a diversidade que as pessoas têm lá, porque as ex-egressas que tem lá, elas são muito sinceras, vocês não estão entendendo. A ponto, tipo, meu, a sua máquina está fodida demais, hein? Meu Deus do céu! E aí eu olhar para ela, não, menina, fala que está ruim. E é muito interessante, porque elas nunca tiveram contato com o computador. Então, toda vez que elas vão mexer, gente, parece tipo o céu e a terra, sabe? Parece um ouro, é muito, muito incrível. E elas vão devagarzinho assim, ó. Tem um caso que eu sempre conto que é da Jaque. Ela tem muita dificuldade em ler e escrever. E aí, quando ela entrou, ela mentiu totalmente toda a vida dela, né? Mas eu já sabia porque eu conversei com outras pessoas que elas moram. Vou explicar. Estou contando várias coisas aleatórias. A gente contratou 2 moças que são ex-presidiárias. As 2 são moradoras de rua, são ex-presidiárias. E aí, o choque delas com o que a gente faz é muito, muito interessante. Até falaram, faz um documentário. Falei, não, mano, tipo,
Porque, tipo, eu não sei explicar para vocês, é uma coisa muito natural já, você ver essa diversidade e você entendê-la. E aí, a primeira vez que ela foi mexer no computador, elas não sabiam ligar, né? Eu, quando comecei a mexer no MacBook, foi a mesma dificuldade. Aí ela olhou e falou assim, o que é isso? Eu falei, um computador. Ela, nossa, que bonitinho, né? Eu falei, vamos ligar, vamos mexer. Aí eu falei, entra, tal aqui, tal aqui. Aí ela ficou parada assim. Eu falei, vai, Jaque, entra. Ela, então, tem um problema. Eu falei, qual? Eu não sei ler nem escrever direito. Eu falei, e agora? Porque, em tecnologia, tudo praticamente é inglês. E tudo você tem que saber ler e escrever. E aí, eu acho que esse está sendo o nosso maior desafio, porque é muito difícil você alfabetizar uma pessoa que tem já muita dificuldade e já não tem confiança, principalmente porque é ex-presidiária. Desde os 9 anos, mora na rua, pede bala, trafica. E aí, você chega a dar confiança, é uma coisa... Não sei direito explicar. E aí é muito interessante, porque assim, elas dão muito valor ao que a gente está fazendo. Para elas, é muito. Para mim, é só um pouco que eu queria estar fazendo. A gente dá auxílio, dá comida, ajuda um monte de coisa. E para elas é muito. E para mim, tipo, eu estou tipo, mano, estou fazendo muito pouco. E uma das coisas que eu acho maravilhoso, que eu sempre falo, é, a mina não sabe ler e escrever, gente, mas ela senta e fala, soletra para mim. Escreve tudo, 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 tudo. Porque eu estou tentando mostrar para ela que ela consegue fazer aquilo. Então, eu deixei ela na área mais difícil, que é ser técnica e consertar os computadores. Então, está muito engraçado, porque do nada ela, ai, meu Deus, desligou a máquina. Calma, aperta o botão. Ela vai explodir, olha esse barulho. Gente, é muito engraçado. É muito... Vocês não estão entendendo. Mas acho que é só... Eu esqueci alguma coisa, Dan? Ah, obrigado. O que aconteceu mais? Então... E aí, com esses projetos, a gente acabou ganhando um prêmio em Berlim, foi representar o Brasil no G20. E outra experiência muito louca que aconteceu, porque da onde eu vim, né, ou você virava traficante, ou você virava trabalhador, ou evangélico, né? Tem essa. Sempre esqueço. E aí eu lembro quando eu fui falar para minha mãe que eu tinha ganhado esse prêmio, né? Aí eu falei, mãe, ganhei um prêmio. Que lindo, filha. Mãe, eu vou viajar para fora lá. Para onde? Eu falei, para Berlim. Ela falou, meu Deus, nazista vai te pegar, filha. E aí, gente, eu vi essa frase da minha mãe, eu não consegui viajar direito. E essa viagem foi uma dificuldade, porque o racismo, acho que nunca foi tão evidente para todas as pessoas que estavam vendo a gente indo para lá. Para todo mundo foi muito evidente, porque assim, eu moro a 15 minutos do aeroporto de Guarulhos. Guarulhos é tipo fundão, sabe, de São Paulo. Gente, 15 minutos. Vocês não estão entendendo? Eu dou 5 passos. Eu não dou 5 passos, não chego lá, não. Mas, então... Aí, a empresa alemã que ia financiar e uma empresa aqui de São Paulo que estava agenciando não queriam que a gente fosse. Porque, não sei porquê, acharam que eu não sei falar inglês. Eu sou autodidata, gente. Porque eu sou loucona, assim. E mandaram a gente, embarcar em Campinas, às 3h da manhã. Campinas. Gente, na puta que pariu. Eu moro em Guarulhos. 15 minutos do aeroporto. A dificuldade já começou aí. Foram mais duas... Foi uma outra equipe brasileira também. E, para vocês entenderem a diferença, para a gente, pediram certificado de inglês, não sei o quê, fluência, um monte desses caralho. Para as minas, não pediram nada. Para as minas, elas embarcaram em Guarulhos, desceram em Roma e chegaram em um dia. Eu cheguei quase 2 dias e meio depois. Gente, eu lembro de me dar até tontura. Eu fui para Campinas, depois me mandaram para puta que pariu de Confins. Gente, Confins só tem um subway. Um subway. E aeroporto que se pá o tamanho dessa sala, gente. Fiquei 6 horas morrendo no aeroporto. Vocês não estão entendendo a minha indignação. Ok. Aí cheguei em Portugal, fui para Berlim. Chegando lá, gente, eu sinto muito calor, entendeu? Eu sou calorenta. E lá eu andava ou com uma blusa assim, ou com um moletom, porque eu não sentia frio, que eles não sentiam. Não sei que frio esse povo sente. E eu suava, né, com os negócios suando. E a mulher, você não está com frio? Não, você só tem essa blusa? Miga, tá um calor desgraçado aqui, você quer que eu bote mais? Bizarro, gente, bizarro. Tá acabando o tempo? Tá, tem
2 minutos. Ai, uns 2 minutos. Então, aí o que aconteceu mais? Então, aí a gente se mudou para outra sala, tá? Deu tudo certo, a gente está contratando as pessoas. Quer dizer alguma coisa? Isso, aí eu fui para Berlim. Desculpa, gente, rapidinho, 2 minutos. Aí, né, eu já tava com sangue nos olhos, mano. Porque, caralho, 6 horas em Berlim, mano. Campinas, vai tomar no seu cu, 3 horas da manhã. Eu não dormi. Cheguei lá no evento, falei, mano, que foi uma... Porque, assim, eu sou muito de adotar, né? E a mina que foi comigo era uma mina que precisava fazer... O que mesmo? Alguma coisa da faculdade, tinha que comprovar que ela tinha feito intercâmbio, pai, ela não tinha dinheiro. Eu falei, amiga, você está sem fazer nada? Vamos comigo. Ela, não, mas eu tenho meu emprego. Eu falei, foda-se o emprego. Quando você vai ganhar uma viagem de graça, caralho, vamos. Que é difícil, né, gente? Uma viagem de graça para a Europa é foda. Aí nós foi. Aí chegou lá, eu falei assim, mano, eu tô louca das ideias, mano, tô com ódio no coração. Vamos ganhar essa porra. Aí a gente foi para ganhar o 3º lugar, por quê, gente? Vou explicar. É muito impactante para mim. Vocês ouviram falar da Luana Barbosa? Que foi uma moça que foi no interior de São Paulo. Ela foi enquadrada por PM, e o PM, ao invés de chamar uma policial feminina, mesmo ela mostrando identidade, mostrando seio, tipo, afora, assim, os policiais foram, espancaram ela e mataram ela. E é uma história que mexe muito comigo, porque praticamente eu me visto igual a ela. E aí, quando a gente começou a falar do projeto Pau, chegou na hora da Luana, maluco, a gente ficou 20 minutos chorando, num pitch de 3 minutos. 20 minutos, todo mundo chorando junto. Foi a coisa mais bizarra da minha vida. Os gringos chorando, eu chorando. Eu caí, termina. Eu não consigo. Ficou as 2 chorando. Aí, ok, só por isso que a gente não ganhou, porque o choro comoveu, porque é muito complicado essas histórias de racismo. O racismo, ele destrói você por dentro e por fora. E aí, quando você vê que uma pessoa morreu por isso, simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa negra e não ser feminina, é muito complicado, assim. Porque, assim, eu tenho amigos que morreram porque a polícia pegou, levou embora, sumiu. Na minha família, já quase, meu primo sumiu. Então, quando a gente fala muito mulher em tecnologia, tem que muito se atentar às coisas. Quando você fala em diversidade, você tem que ver a real diversidade. Porque diversidade, o que é? Ninguém sabe ainda. Porque as pessoas, elas são indivíduos únicos. E a diversidade, a partir do momento que você está numa mesa como essa, temos somente mulheres negras, mas é uma mesa diversa mesmo assim. Não é igual uma mesa que tem um monte de gente, homens brancos, de classe média alta, todos eles, cabelo liso, de terno, Armani, todos iguais. Entendeu? É que eu vi muito isso, gente, desculpa. Mas eu acabei a história, eu terminei a história de Berlim. Foi mais ou menos, né? Que eu falo rápido, aí eu enrolo tudo. Obrigada. A Marielle chegou agora, se quiser vir para completar. Vou passar para Maria Luísa. Deixa ela chegar. Maria Luísa, pesquisadora acadêmica do Núcleo de Experimentação Tridimensional da PUC, mestre em Design pela PUC, graduada em Tecnologia e Produção de Vestuário com ênfase em modelagem pelo Senai e especialista em processos de fabricação de roupas e acessórios. Pode começar. Olá a todos. Obrigada, Júlia, pelo convite. Feliz em estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês. Eu vou falar um pouco da minha trajetória até aqui. Eu sou baiana, sou a caçula de 3 irmãos, vim da periferia de Salvador. E, assim, eu gosto de falar sobre de onde eu vim, porque eu ouvi muito aqui, quando eu cheguei no Rio, o que você está fazendo aqui? Assim, de uma forma muito dura, assim, muito incisiva. O que uma nordestina negra veio fazer no Sudeste? Possivelmente trabalhar, possivelmente ocupar espaços, né, que disseram que são os únicos que nós temos direitos, e sempre foi muito difícil ouvir isso, né? Ou então os olhares de negação ou de invisibilidade. Olhares de invisibilidade, isso mesmo, porque muitas vezes você está ocupando um espaço e as pessoas que estão ali, elas fazem questão de te ignorar. Eu passei assim por algumas situações já aqui no Rio,
no laboratório de pós-graduação, em que o meu orientador estava apresentando o meu trabalho para visitantes ou para alguns outros alunos. Eu estava ali na sala e as pessoas falavam sobre o meu trabalho como se fosse de uma outra pessoa. Assim, não olhavam para mim diretamente. Nossa, eu não estou aqui, de quem seria esse trabalho, então? Então, assim, as pessoas fazem questão de, boa parte, né, das pessoas, de te invisibilizar sempre. E esses olhares são muito cruéis. Eu andei pensando assim sobre... Eu sempre tive muita autoestima. E aí eu sempre acreditei que eu podia chegar onde eu quisesse, né? Era só uma questão de querer. E aí eu pensei, de onde é que pode ter vindo assim essa força? Com certeza da criação, né? A minha mãe, ela é uma artista, ela sempre trabalhou com costura, aprendeu com a irmã mais velha. A minha mãe veio do interior da Bahia, e aí eu me dei conta, incrivelmente, assim, há pouco tempo, o quanto a nossa trajetória era parecida. Ela veio do interior da Bahia para Salvador. Então, assim, proporcionalmente, é o mesmo que sair de Salvador e vim para o Rio. Eu não conhecia ninguém. A minha formação inicial é em Química Industrial na Universidade Federal da Bahia. E a minha mãe sempre acreditou muito em mim. E aí ela me colocava assim, em situações que eu falava, meu Deus, que minha mãe está achando que eu sou o quê? Um gênio? Porque assim, ela sempre falava, não, você consegue, você pode. Ela sempre se esforçou para me dar uma educação diferenciada. Ela sempre acreditou que eu poderia alcançar os espaços que eu desejasse. E ela colocava tanta força em mim, acreditava tanto, que eu não queria decepcioná-la. Mesmo em alguns momentos, eu sentindo medo e pensando, nossa, será que eu realmente consigo? Eu acho que essa crença que ela depositou em mim era tão forte que eu ia e acabava conseguindo. Isso começou desde o início, né? Aos 17 anos, eu entrei na Universidade Federal da Bahia. Na ocasião, não existiam políticas públicas, né, de incentivo para a inserção de negros na academia. Então, não existia o Enem, não existiam cotas. Então, essa inserção era muito mais difícil e limitada. A minha mãe pagou uma escola particular para mim com muito esforço. E eu sempre, sabendo disso, eu não podia decepcioná-la. Eu não podia ficar em recuperação, porque a recuperação era paga. Então, assim, a minha mãe ela já fazia muito esforço para cumprir ali as mensalidades, tudo certinho. Então, assim, eu não podia vacilar. Então, eu sempre carreguei isso comigo. E aí chegou o momento de escolher que curso fazer. Aos 17 anos, hoje já não é fácil, né? Com o acesso que a gente tem à internet, a pesquisar coisas, a descobrir a vocações, já não é fácil. Imagina há um tempo atrás, né? E eu não sabia. E o que é mais intrigante, em 2003, né, um outro dia, eu fui a primeira geração da minha família a ingressar numa universidade, assim. E naquele momento eu não tinha esse discernimento, o peso que isso tinha na minha vida, assim, um peso positivo, mas uma responsabilidade, melhor dizendo. E eu não sabia nem o que fazer, porque eu não tinha referências. Né? A questão, eu quero tocar muito nessa questão da representatividade, né? Como é importante você se enxergar nos lugares. E, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu queria a área de exatas, porque eu tinha mais afinidade, mas eu não sabia que curso ingressar, fiquei naquela, e tinha que ser na área de exatas, fui meio que por eliminação, engenharia, química, física, e aí ficou faltando só esse item para preencher no formulário, e aí, na fila da inscrição, eu falei, eu vou fazer química industrial, porque assim, eu sempre tive a mania de ler os rótulos dos produtos, assim, não estava entendendo nada, aqueles componentes químicos, mas eu li aquilo tudo ali, e no final tinha químico responsável, fulano de tal. Eu achava aquilo o máximo. Nossa, como que uma pessoa juntou todos esses ingredientes aqui e fez esse produto? Então, assim, isso foi uma inspiração para que eu escolhesse a química.
Uma outra inspiração foi um amigo do meu irmão. Ele era meu irmão, eu sou a caçula de 2 irmãos, e ele tinha um amigo que era engenheiro químico e negro. Nossa, quando eu conheci o amigo do meu irmão, assim, eu fiquei assim tão feliz. Olha, é possível. E aí ele nos contou uma história, um relato, que ele foi participar de uma conferência no Japão. Eu falei, nossa, ele foi para o outro lado do mundo, que fantástico. E aí, na foto, tinham vários japoneses, vários brancos, e ele era o único negro. E, assim, aquilo me deu assim, uma satisfação tão grande. Eu pensei, eu também posso um dia estar num lugar desses, assim, não com o desejo de ser a única negra naquele espaço, mas com o desejo de mostrar que é possível. E ele também, de forma indireta, foi uma referência para que eu seguisse nessa área. Depois de um tempo, eu resolvi mudar de curso. Como eu falei, a minha mãe sempre trabalhou com roupa, com vestuário, mas ela nunca vislumbrou isso como uma profissão para mim. Assim, foi muito tardio quando eu descobri que era isso que me movia. Quando eu descobri que não era só a química não estava trazendo assim, a felicidade que você precisa acordar todos os dias e vou lá. E aí eu resolvi mudar. Eu era muito nova quando eu escolhi, estava gostando, mas resolvi mudar. E aí falei à minha mãe, eu quero trabalhar com roupa. Eu participei, uma amiga me convidou para um brechó, e aí nós montamos um evento assim muito bacana, e, nossa, eu me encontrei, achei aquilo ali maravilhoso, e apesar de sempre ter vivido no meio dos aviamentos e dos tecidos, assim, só naquele momento é que a ficha caiu. Já estava na metade da faculdade de Química, me enchi de coragem e falei assim, nossa, eu vou mudar. Morrendo de medo, né, porque eu fazia uma universidade federal, pública, o desejo de muitas pessoas, né, a felicidade da minha mãe não se preocupar. Primeiro que faculdade particular nem era uma possibilidade, né, porque eu sabia que não teria condições de bancar uma faculdade particular. Mas, assim, naquele momento, eu me enchi de coragem e falei para os meus pais que eu queria mudar. Apesar de já estar muito bem encaminhada, já trabalhando na área, eu precisava dessa mudança, desse novo desafio. Eu não queria fazer um curso de design de moda apenas, eu queria conhecer tudo, né? Desde a essência, desde o fio do tecido, todos os processos. Eu pensei, eu preciso ser uma profissional diferenciada. Então, o que vai me levar a isso é conhecer tudo desde a essência. Então, em Salvador, só tinham faculdade de design de moda, uma faculdade apenas particular, de 4 anos, e os outros cursos, geralmente, eram cursos tecnólogos, com uma média de 2, 3 anos. Eu queria mais. E aí, pesquisei, e descobria que o Centro da Indústria Química e Têxtil, aqui do Rio de Janeiro, era uma instituição que tinha um alojamento. Eu não conhecia, não tinha parentes aqui no Rio, não conhecia nada, nunca tinha vindo para o Rio. A faculdade oferecia alojamento e ainda oferecia uma bolsa de R$200. Eu falei, nossa, eu não acredito que um curso maravilhoso que te ensina a produzir o fio do tecido, os processos de entrelaçamento, porque a gente não pensa muito, né? A gente veste uma roupa e a gente não pensa muito nos processos, no acabamento, é um universo muito grande. E eu sempre fui assim criada muito na rédea curta, minha mãe não me deixava sair, sempre muito preocupada, filha caçula e tal. Eu falei, nossa, minha mãe vai implicar, não vai deixar, não vai rolar. Mas aí eu me enchi de coragem e falei para os meus pais que queria vir para o Rio, que eu precisava vir para cá ou lá. E aí eles falaram, eu vou te apoiar. O curso era integral, eu não podia trabalhar no início, então eu precisava sim da ajuda deles. Essa bolsa de R$200 não dava para muita coisa, mas eu vim durante 1 ano, estudei. Foi a minha primeira formação aqui no Rio como técnica têxtil. Depois, eu fiz a graduação como tecnóloga em produção do vestuário. E, nesses espaços, eu não me enxergava muito bem, né? Assim, eu não via negros, assim, como sempre, naturalmente, nos espaços pouco comuns ao que disseram que nós temos direito. Eu não me enxergava. E até que eu conheci uma professora negra, Heloísa Helena, feminista, militante, maravilhosa.
E ela fazia doutorado na PUC. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Eu quero seguir a vida acadêmica, porque logo também eu descobri que o mundo da moda é muito glamour, né? Eu não tinha um sobrenome bonito, diferente, não tinha viagens no meu currículo, viagens internacionais. Então, assim, eu desde sempre já observei que eu teria que galgar esses espaços assim pelas margens, né? Buscando ser uma profissional completa e diferenciada na minha formação. E essa professora foi uma referência. Eu gosto também de citar ela porque só assim a gente acredita que é possível. Além de não sermos incentivados para isso, a gente hoje está descobrindo a nossa beleza, a gente está se descobrindo mulheres negras maravilhosas, porque a gente está lutando, porque existem mulheres aí que estão mostrando que a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser. E na tecnologia, sobretudo, que é dominada por homens brancos de classe média alta, a minha formação é na PUC do Rio, então, assim, uma universidade elitista. E na minha turma de mestrado só tinham mais 2 amigos negros, uma turma de 22 alunos. A gente tinha aulas também com o pessoal de doutorado, e na turma de doutorado do mesmo ano só tinha um aluno, numa turma de 25. Então, assim, é importante ocupar esses espaços, é uma responsabilidade, é uma guerra todos os dias, né? Mas, assim, é muito importante. Eu acho que é uma militância. Eu pensava, andei me perguntando, será que eu sou feminista? Sim, claro. Existem várias formas, assim como existem várias mulheres, existem várias formas de feminismo, existem várias formas de militância. E ter coragem de ocupar esses espaços é abrir portas para outras pessoas, sim, porque foi assim que eu acreditei que eu podia chegar. E é isso, eu acho que o conhecimento, a educação, pode te levar para onde você quiser. É a única coisa que vai permitir que a gente quebre todas as barreiras e que a gente alcance o lugar que a gente deseja ocupar, e não os lugares que disseram que a gente tem direito de ocupar. Então, é isso. Vou passar para a Marielle agora. A Marielle Franco é vereadora, é socióloga formada pela PUC também, é mestre em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Marielle, a gente está aqui, eu pedi para cada uma falar em 10 minutos, mais ou menos, a sua trajetória e aproximação na tecnologia, e de que forma, né, contar um pouco das suas iniciativas voltadas para a inclusão de mulheres e outros grupos excluídos, né, nessa área. Obrigada, Gabriele. Bom dia a todas e todos. Desculpem o atraso, eu precisei passar na Câmara e a gente está no período finalizando aí orçamentário. Até um pouco da perspectiva do que acho importante da gente trazer dessa responsabilidade, mas seguindo a orientação da Gabriele, e pena que eu só consegui ouvir fala de Dabu e da Maria Luísa, Sil, companheira, a gente se encontra há algum tempo, seguir essa parte da trajetória, mas, ao mesmo tempo, também desse lugar hoje da responsabilidade de estar na Câmara dos Vereadores e Vereadoras. Só atualizando essas informações, eu hoje presido a Comissão da Mulher. A gente não está na Comissão de Direitos Humanos. Acho que isso é uma decisão política importante de socializar, inclusive, nessa mesa de mulheres negras. Eu sou nascida e criada na Maré. Esse lugar da segurança pública, da vida na favela é importante, faz diferença. A perspectiva do acesso à segurança pública e a perspectiva da valorização dos direitos humanos é algo que está na minha vida desde da minha primeira inserção no pré-vestibular comunitário, mas a gente entende que, na perspectiva hoje de disputar o Estado por dentro,
sendo a única mulher negra, assim, auto-identificada na Câmara Municipal. Das 7, a gente, pela perspectiva interseccional apresentada na campanha, a gente disputou e reivindicou a presença da Comissão da Mulher. Entendendo que, como eu falei agora para vocês, a fiscalização orçamentária é fundamental, o debate urbano de cidade é fundamental, enfim, a gente pode discorrer sobre vários, mas tem um lugar da vivência dessas 4 mulheres negras, 5 comigo nessa cidade, que é específica, que a gente tem que pensar agora, e eu busquei fazer com a equipe esse exercício para dialogar um pouco com vocês, como que, a partir das nossas trajetórias, a partir das nossas histórias, a partir do nosso lugar de fala, a partir da nossa construção de vivência, a gente dá o salto para, com o uso da tecnologia, avançar nas nossas lutas coletivas. Acho que esse foi o mote da reflexão quando a gente estava preparando a fala e elaborando nesse sentido. Queria já agradecer a presença da Flávia, que é da Maré, que é uma mulher negra que compõe a equipe, é da Letras da UERJ, o Alex também. Não é retórica, não é secundário, ninguém faz nada sozinho e sozinha. E nesse Estado social, na formação social do Estado brasileiro, a gente vai fazer aí 130 anos entre aspas, processos da abolição, e a gente ainda vive tudo que peguei Bu falando do aeroporto, e agora, meses atrás das tuas viagens, meses atrás eu fui revistada no aeroporto de Brasília da atendente lá, da pessoa da segurança, a revistar o meu cabelo. Essas vivências, essas histórias que não são individuais, que não é... E a gente poderia discorrer sobre várias delas, o que a gente precisa ter é a compreensão de que esse racismo nosso de cada dia é estrutural, é estruturante, pauta a vida de quem está nessa base da pirâmide, e daí as iniciativas importantes da gente ultrapassar essas marcas, né? Eu tinha elaborado um monte de informação do Infopreta, do Preta Lab, mas imagino que, até por conta das autoras, das protagonistas estarem aqui, não faz sentido. Mas dizer do quanto que é referência para o mandato, e eu acho que a gente tem que se aproximar ainda mais pensando novas formas, assim como outro dia eu chamei a Geisa Garibaldi do Concreto Rosa, assim como a gente tem uma equipe de mulheres negras no mandato que me pautam, que nos pautam coletivamente, porque isso, de fato, é a vivência real, não pode ser apenas na disputa simbólica. Eu sou professora de Sociologia, eu fui pré-vestibular comunitário da primeira turma do pré-vestibular comunitário em 98, do SEASM, que dá origem hoje ao que a gente conhece mais de outras organizações na Maré, mas começa no SEASM, na Redes, depois da origem a Redes, Observatórios de Favela, começa ali. 2002, Maria Luísa, eu já estava chamando de Elô, Malu, né? Elô é sempre... Eu entro na PUC em 2002, faço PUC de 2002 a 2007, na Sociologia, pegando uma trajetória que eu acho que é importante. Assim, eu não vivenciei a PUC com tudo que a PUC poderia dar. Assim, eu não fiz movimento estudantil, por exemplo. Eu já era mãe, eu estava com 20 e poucos anos já, então, na faixa etária da PUC, do bonde que entra com 17, eu era a velha. Então, eu já trabalhava em 2 lugares, trabalhava no SEAS, me dava aula, então eu entrava e saía. Eu acho que para dialogar com a Maria Luísa sobre não sobre a PUC, mas sobre o acesso à educação de qualidade, porque eu acho que esse é a chave desse momento que agora a gente precisa se ater, inclusive recuperando qual é a importância desse processo hoje, do hackeamento, ou do lugar do fórum da internet. Como é que a gente amplia? Porque, à época, a gente mobilizava menos, à época a gente se encontrava menos, à época a gente se reconhecia menos. Por mais que eu tenha chegado no departamento de Sociologia, por exemplo, depois da presença, intervenção e disputa de Lélia. Mas sem ainda pouca
incidência e qualificação para o povo que ela tanto lutou, escreveu, reivindicou, porque aí é óbvio que tem a relação das identidades, da nossa identidade racial, com essa formação, com o debate da nossa mesa de hoje, mas tem a atualização da Lélia, ou a atualização do que a gente está relendo hoje, tardiamente, via bom tempo, mas relendo hoje com Mulheres, Raça e Classe e o debate da interseccionalidade com a Angela Davis, que ninguém tira, e a gente precisa aprofundar. À época, eu cheguei a PUC enquanto favelada, eu cheguei enquanto moradora da Maré. A gente tinha um pré-vestibular comunitário com essa relação da Bolsa, a gente tinha investimento em material didático, alimentação e transporte, foi o que, de fato, eu consegui iniciar e terminar. Então, não é secundário quando eu abri falando da nossa perspectiva do trazer o individual para o coletivo e o acesso qualificado ao ensino público, porque, de fato, faz diferença com o que a gente chama de cota, mas o paveamento, o que dá consistência, de fato, a essa manutenção da educação pública de qualidade. Aí eu estou falando das cotas, mas estou falando também dos investimentos necessários para entrada e saída da universidade, né? E, ao mesmo tempo, no debate do racismo estrutural, a ameaça à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, completando 15 anos de cota, e a gente tendo todo o crescimento dos movimentos, que é mais do que identitário, né? Da nossa vivência. E aí, voltando para a PUC, a gente não tinha um Nuvem Negra da vida. A gente não tinha um cartaz. Imagina se, na minha época da PUC, eu me perguntava quantas professoras negras eu tinha. E isso é importante para a atualização do século XXI, do que eu entendo de tecnologia, e aí fazendo uma reflexão mais ampla com vocês sobre o que significa essa mudança de chave. Porque o diagnóstico, nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide, nós, mulheres negras, somos mais vulneráveis, com dados do ISP, e aumento do índice de estupro, nós, mulheres negras, no trabalho precarizado doméstico, perfil de mulheres que hoje são atendentes nos call centers, mulheres negras e mulheres lésbicas, porque é só a voz e não precisa estar o face-to-face ali. Então, pode ser a mulher que leva à morte, seja porque ela é mais masculinizada, seja porque ela é mais despojada, mas tem um estereótipo que coloca esse perfil de nós, mulheres, ali numa base da pirâmide, independente de onde esteja. Esse diagnóstico a gente tem. E eu não estou deslegitimando o diagnóstico, perceba. Estou trazendo o quê? Cada vez mais eu utilizo muito esses elementos na Câmara Municipal, porque tem uma galera que fala que é mimimi, tem uma galera que acha que, de novo, é a pauta da minoria, tem uma galera que ousa não entender respostas das urnas de 2016, quando a gente tem expressões de mulheres negras jovens sendo mulheres mais votadas, e isso eu vou reivindicar até o final. Nós tivemos 46.502 votos, sendo a quinta mais votada na cidade do Rio de Janeiro, sem nunca ter sido candidata, sem nenhuma empresa bancando campanha, desse lugar de que, na primeira bancada na Câmara Municipal, eu sento do lado do César Maia e da Rosa Fernandes, para quem é do Rio conhece. Ou que teve a Thalíria como a primeira mulher negra mais votada em Niterói, ou a vereadora Aura Carolina em BH também. Desse lugar de fazer política de outra maneira. E aí queria ir concluindo, depois a gente vê esse bate-papo, como é que vai fazer. Tem um desafio de sair desse diagnóstico, a gente dar o salto de qualidade, sair do individual para o coletivo. E eu tenho falado muito, porque acho que a gente precisa sobreviver a 2018, e é óbvio, eu poderia falar novamente, como a mãe da Loiara, que é uma menina negra de 18 anos, e está na rede social, em todas as redes sociais da vida, e eu cada vez mais preocupada. Eu podia falar como a mulher que pega o transporte público e é assediada. Vou preferir falar da mulher vereadora hoje, que tem responsabilidade com esse coletivo, que a gente precisa olhar e ler cenários e mapas. A gente precisa passar por 2018. Eu não estou querendo, com isso, deslegitimar o processo que nós viveremos. A Lúcia Xavier da Crioula,
ou a Djamila, ou a professora Ângela, da UFBA, mulheres negras que eu tenho tido contato, conversado, fazem esse diagnóstico ao longo das últimas décadas do processo que não é democrático para nós, mulheres negras. Como que a gente supera isso? A gente vai precisar olhar para além. Logo, eu não posso olhar só para a Marielle, que foi eleita a 5ª maior vereadora. Porque 10 anos antes de mim, a gente teve a Jurema Batista. A gente teve 10 anos sem uma mulher negra, com a pauta das mulheres negras, se identificando mulheres negras. Eu tenho falado isso por uma conversa, inclusive, com a vereadora Tânia Bastos, que é uma mulher que, na minha concepção, eu, Marielle, olhando para ela, e não ela se reivindicando mulher negra, ela não se coloca nesse sentido, da base do governo do prefeito Crivella. Então, do nosso campo progressista, reivindicando a pauta dessa diversidade de feminismo, a gente teve 10 anos antes a Jurema Batista e 10 anos antes da Jurema Benedita. Não é possível que a gente espere mais 10 anos para ter novas mulheres negras ocupando espaços de poder que faz diferença na nossa vida. E aí, para ir concluindo, acho que nesse salto, como é que a gente ultrapassa o simbólico, e eu disputo muito simbólico, com o cabelo, com o turbante, com a fala, com os termos. A gente vai fazer uma atividade agora, dia 23 de novembro, homenageando a Foché Filhos de Gandhi, vai ter atabaque. A gente fez uma homenagem à Conceição Evaristo, e empreteceu, enegreceu a Câmara Municipal. Essa disputa é uma disputa simbólica que se configura no objetivo, no lugar da representatividade que as meninas já falaram aqui. Mas eu quero disputar também o orçamento público para o Fórum de Mulheres Negras. Tem que disputar o orçamento público, por exemplo, a maternidade Mariana Crioula, que é em Acari, que atende o maior número de mulheres negras e é aonde o perfil de mulheres negras mais morre vítima de violência obstétrica. Essa disputa não pode ser só simbólica, ela precisa ser simbólica, ela precisa ser objetiva, com os investimentos adequados para tal. E aí a gente poderia falar sobre plano de urbanização, sobre transporte, sobre tudo que compõe a vida dessas mulheres negras na cidade. Preferi ficar nessa parte das maternidades, pela crise da saúde, que a gente está vendo aí. Quando eu falo para passar 2018, a gente não pode ser pego também pela mosca de que não vou falar de política, não vou conversar sobre política, porque olha o que foram esses 10, 12 anos do PMDB no governo e tudo que está vendo à tona. Eu sei que, às vezes, a gente quer só ver Netflix e ver rede social, mas, de vez em quando, tem que dar uma olhada no jornal, que é para entender o debate da comunicação, tecnologia, ou a prole é o quê? Quem não viu, acho que... Estou indo concluindo. A empresa Prole é a empresa de publicidade e comunicação que tinha investimentos e divisão do Estado com o governo e o Tribunal de Contas. Não olhar para isso é a gente não perceber que a tecnologia tem que estar a nosso favor, mas a gente também vai ter que reorganizar formas dos processos tecnológicos ao interesse não de quem está na casta do Estado. E é o que está, muitas das vezes, colocado. E a gente está com iniciativas no mandato de aplicativo, de mobilização via redes. A gente fez um mapa das redes negras de onde o nosso povo preto está, tentando pegar nesse foco da mesa. E agora, até 15 de dezembro, o foco é orçamentário. Como que a gente garanta, de fato, que se a gente fala que as nossas vidas importam, que as nossas vidas importam e que o Executivo paute nesse sentido e a gente que está lá no Legislativo, de fato, consiga fiscalizar para garantir esses investimentos. É isso. Obrigada. Desculpa se eu me estendi. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma bem rápido, e aí depois, enquanto isso, vocês podem ir pensando nas perguntas de vocês. Vou começar com a Sil. Eu já ouvi você falando muito sobre o poder da tecnologia e por que as mulheres negras precisam estar nesse debate. Resumidamente, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a tecnologia, como você vai falar, estar neste debate é importante por N motivos, mas uma coisa que eu percebo é que o poder ele continua instituído nesses espaços tecnológicos, né? Queria que você me falasse um pouco disso. Eu sempre falo isso e eu acho que tem uma coisa que eu tenho que acrescentar antes, inclusive, que é que a gente tem que pensar que no Brasil quase 50% da população não tem acesso à internet ainda, né?
E se a gente for olhar quem é essa população que não tem acesso à internet, essa população tem cor, tem gênero. Então, a gente tem que, acho que isso tem que ser um norte sempre, para a gente sempre se lembrar, porque parece, às vezes, e a gente está muito dentro de várias bolhas, né? E entender que tem muita gente que ainda não está incluído nesses espaços, nesse debate. Bom, tecnologia não é uma coisa neutra, né? Eu não sei quem ainda acredita que tecnologia tem neutralidade. E a gente precisa sempre lembrar que a tecnologia ela carrega, sim, visões de mundo, carrega ideologia, cultura de quem cria tecnologia. Eu acho que, considerando que 50% da população não tem acesso à internet, os outros 50% que têm, e eu me incluo nesses que têm, a gente realmente avançou no sentido de conseguir criar conteúdos, de se conectar, de se olhar, de estar em rede mais, né? Eu acho de se conhecer também, né? Nós, mulheres, mulheres negras. Mas eu ainda acho que a gente precisa avançar, e esse é um dos meus pontos fortes de disputa, que é na produção dessas tecnologias, né? Não só do conteúdo, mas dos aplicativos, das plataformas, dos sites. Porque é isso, tudo isso é produzido por esse padrão de gente, né? Homem branco de terno, heterossexual. Então, assim, o que muda quando a gente tem acesso à produção dessas tecnologias, né? Então, eu acho que é importante, inclusive, para garantir essa coisa, né, diversidade, que a gente tem ouvido muito falar e que, às vezes, a gente acaba levando para um lugar onde esvazia o conceito, e que é horrível isso. Mas eu tenho tentado pensar também uma ideia de, quando a gente fala de diversidade, trocar para pensar, não acabar com a diversidade, eu acho que tem que continuar com esse conceito, mas, quando a gente fala de diversidade, pensar em diferença também, né? Tipo, trocar essa palavra, pensar realmente a gente está disposto, né? Então, obrigada. Para a Maria Luísa, eu queria que você falasse rapidamente qual a sua percepção em relação ao incentivo para mulheres negras entrarem nesse mundo da tecnologia. Você falou um pouco da sua vida, né, da sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouco da sua percepção em relação a isso. Mulheres negras que estão lá no interior, entrar na universidade, entrar no mestrado, doutorado. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Infelizmente, eu não consigo enxergar um incentivo. Na verdade, é uma luta todos os dias você se manter nesse lugar, porque é cruel, os olhares são cruéis, o tratamento é cruel, e você tem que ser muito forte para se manter ali, porque você sabe que você precisa enfrentar tudo aquilo para estar ali. Como a Sil falou, acho que é importante esse hackeamento, a gente se conhecer, para que a gente puxe os nossos, né? Nos meus projetos, eu tento sempre procurar profissionais negros, né, talentosos, que estão por aí, mas que são invisíveis, né? Outro dia eu estava... tem também o preconceito nas corporações, né? Se a equipe de recursos humanos ela traz esse veio racista, patriarcalista, né, para um processo, então, assim, a gente não se enxerga, mas não é pelo fato de não ter pessoas trabalhando com isso, mas porque nós somos excluídos sempre. Se tiver uma mulher negra, mulher, já é difícil alcançar os espaços, e, sendo mulher negra, é mais difícil ainda. Então, infelizmente, se tiver uma mulher negra concorrendo com 2 homens brancos e mais uma garota branca, dificilmente, apesar de apresentar um currículo e experiência mais aprofundado, a tendência a ela ficar excluída daquele processo é muito grande. Eu acho que a gente tem se ajudado muito, esses movimentos. Tem a Djamila, maravilhosa, que as palavras dela sempre fortalecem a nossa luta. Tem a Monique Evelyn, que é brilhante e que vem mostrando e trazendo os nossos para posições de destaque. Então, eu acho que a gente tem se ajudado muito, na verdade, mas políticas públicas afirmativas para esse incentivo, talvez eu desconheço, e, caso exista, muito pouco, deve ser muito pouco. A Preta Lab foi, assim, foi um convite da Sil. Eu participei do projeto e achei maravilhoso,
Eu já tinha apresentado, rapidamente falando, já tinha apresentado uma palestra sobre tecnologia na área de moda para uma plateia praticamente 100% branca. E, apesar de estar falando de um assunto ali muito interessante, que muitos tinham, muito interessante para os que estavam ali, eu não pude deixar de me sentir um pouco ali acuada, né? Porque os olhares estão sempre ali te julgando e te testando. E quando eu participei do projeto Preta Lab, assim, foi um acolhimento tão grande, porque era uma plateia praticamente 100% negra, e aquilo me deu uma força tão grande, assim, a vibração das pessoas. Não que o meu desejo é que os espaços sejam mistos, né, para que a gente se sinta fortalecido e para que a gente se sinta acolhido também. Então, é isso. Eu acho que a gente tem se ajudado muito, né? As redes têm favorecido esses encontros, né? Na minha época, como a Marielle falou também, na época dela era muito mais difícil a gente se conhecer, a gente trocar, se ajudar, mas hoje eu acho que as plataformas estão... as plataformas desenvolvidas por negros estão trazendo, sim, essa união, essa possibilidade de inserção. Obrigada. Eu vou fazer 2 perguntas direto para a Bu e para a Marielle, que a gente está um pouco sem tempo agora. Para a Bu, você conta um pouco da sua experiência em Berlim. Eu queria que você falasse da importância de mulheres negras estarem inseridas nesses espaços, né, como Berlim, que você foi, como esse espaço aqui, das nossas discussões também estarem, né, os nossos problemas e discussões também estarem nesse espaço. E para a Marielle, eu acompanho todo o seu trabalho na internet, eu acho incrível a governança que você faz, na internet principalmente. Eu recebo mensagens suas em todas as partes, eu acho isso incrível. Eu queria que você falasse um pouco da importância de colocar essas pautas e de fazer com que elas cheguem na gente, né? Eu queria que você falasse isso. Pode começar. Olá. Eu lembro só metade da sua pergunta, mas eu esqueci de novo o que eu ia falar, mano. Você quer que eu repita? Não, é porque às vezes eu esqueço o que eu falo. Mas eu lembro que você perguntou qual a importância de estar nesses espaços, né? Uma das coisas que mais me marcaram foi bem no começo da Infopreta. A mídia, ela meio que queria ganhar muita audiência e muito dinheiro em cima de mim, né? E eu precisava de visibilidade, então eu fui. E é muito interessante, porque, assim, independente de onde você esteja, quando você está aqui em cima falando, sempre tem uma camareira, um cara que serve o copo, um garçom, alguém, olha para você e fala, nossa, podia estar ali, né? Tipo, a pessoa se espelha. E é muito interessante que as pessoas se espelham muito em mim, não sei porquê, gente. Eu acho que eu faço muito pouco do que eu deveria fazer ainda, né? Mas, e é muito importante, porque assim, o racismo ele tem que ser discutido por todas as pessoas, não somente pessoas negras. A pessoa negra ela tem o direito de fala, ela já sofreu aquilo na pele, então ela fala e a gente ouve. As pessoas elas acabam fazendo muito pouco sentar e ouvir. Elas acabam muito fazendo ouvir, criticar, falar, 400 quilos de bosta e sair andando, sabe? E eu acho... Eu já falei de novo, é importante, cara, você poder estar numa mesa cheia de mulher negra, que cada uma tem uma vivência, mas no final é parecido. Não é igual, é parecido. Porque o racismo ele se apresenta de formas múltiplas na vida das pessoas. Mas, quando você tem pessoas que querem ouvir, sentar e realmente refletir sobre isso, a história ela reverbera de um modo diferente. Ao invés de ser uma dor, uma sofrência, alguma coisa que te machucou, acaba sendo um fato, acaba sendo uma mudança de comportamento na outra pessoa. Porque muitas vezes as pessoas acham, não, que o racismo tem que ser resolvido pelas pessoas negras, porque tem negro que é racista. Não, o racismo ele é estrutural. E a gente aprende, desde pequeno, que ser uma pessoa negra não é uma coisa boa. Então, não é questão nossa, é questão do que a gente vê, a gente não se vê em nenhum lugar. E aí... Muita gente me perguntou nisso, que você foi na Globo, a Globo é fascista, a Globo não sei o quê.
Mano, eu fui na Globo, mas eu cheguei em lugares que eu nunca iria chegar. Eu chego na casa daquela pessoa que não tem condição, não tem dinheiro para comer, porque TV é universal, né? Tem em todo lugar. Eu cheguei na casa daquela pessoa que falou assim, nossa, olha essa menina. Caramba, tem uma menina preta. E não é uma menina preta, não querendo criticar, mas padrão, que você vê daquele jeito padrão, não. É uma menina preta literalmente largada, com cabelo colorido, com corte. Então, modos de você ver realmente a multiplicidade que tem de pessoas negras. Que não é só aquele tipo que é apresentado pela TV, ou aquele tipo que as empresas querem que você compre. É o seu tipo, que é um tipo que ninguém vê. Então, é muito importante isso na sociedade. E se me perguntarem, você vai de novo na Globo? Eu vou de novo na Globo. Porque, mano, eu nunca me vi na Globo. A primeira atriz que eu vi na TV foi a... Não é Thaís Araújo, qual foi o nome dela? Foi a Thelma Freitas. Foi a primeira mulher negra que eu vi na minha vida na TV. E depois foi Thaís Araújo, claro, com aquela novela maravilhosa da Cor do Pecado. E depois eu não vi mais TV, praticamente. Mas, tipo, você não vê, sabe? Pessoas não desconstruídas, mas diferentes tipos. Acho que é isso. Obrigada. Eu acho como é fácil criticar, né? Mas você foi na Globo. Ou você fez um projeto junto e está dialogando com alguém porque acha que a vida da mulher preta importa. Problemas nossos do século XXI, né? Que acho que enfrenta como? Enfrenta saindo do encastelamento, enfrenta saindo do lugar do umbigo e não pode ser só disputa simbólica, como eu falei anteriormente. Então, o que a gente tem feito? Atendimento da Comissão da Mulher fora da Câmara Municipal. Porque essa Câmara Municipal, e eu acho que os exemplos são importantes para a gente não dizer que está superado, que a nossa miscigenação deu certo, ou que o processo de racismo está superado, eu já fui barrada para entrar na Câmara, gente. Ou quase barrada, porque eu entrei, e nessa contradição boa da vida, eu tenho dado esse exemplo, porque eu acho que a gente precisa refletir cada vez mais dos nossos, né? Sem hierarquização da dor, mas o segurança que, quando eu passei, porque estava de rasteirinha e bermuda numa sexta-feira toda de branco, mesmo sendo, na minha formação, é católica cristã, mas é cada vez mais da católica brasileira e da defesa de que o povo de santo use o seu branco, o seu turbante no dia e na hora que quiser e aonde queira. E quando eu passei, ele, oi, né? E aquele oi, eu voltei, dei bom dia. Quando ele viu que era eu, desculpa, vereadora. Eu falei, não, mas todo mundo que passa aqui que você não identifica, você grita assim? Porque eu quero saber se era mulher, quero saber porque era mulher negra, você está num mau dia. E, ao mesmo tempo, né, das nossas vivências e do nosso lugar, que não pode esquecer do chão da fábrica, do chão da favela, do ônibus, qual é a situação precarizada e vulnerável daquele trabalhador. Então, não era o caso, e eu sempre exemplifico isso, porque na linha da punição que a gente está exacerbado, era muito mais fácil falar, chama o seu supervisor, traz o seu supervisor aqui agora que eu quero falar com ele. E não foi isso. De um diálogo com ele, de falar, olha, não dá para gritar quando você não identifica a pessoa. Honestamente, a gente precisa pensar qual é o trabalho possível com os seguranças, e depois numa conversa com a diretoria de segurança. Mas é menos sobre a Marielle, mais sobre o encastelamento, como é que a gente faz desse processo de governança que a Gabriele pergunta. Assim, sair da Câmara Municipal é fundamental. Então, a gente tem feito o Ocupa DH, a gente tem feito os rolezinhos, a gente tem tentado atualizar da nova forma de diálogo, porque é isso que dá sentido a estar ali toda terça, quarta, quinta-feira à tarde com todos os vereadores desse bonde dos homens encastelados, brancos, de terno, endinheirados, com as famílias relacionadas cada vez mais nas lava-jatos da vida. Esse não é o meu lugar. Mas não é dita a casa do povo, então o nosso povo preto precisa estar ali. Então, a gente fez, tem a iniciativa do LAB, importante,
né, da gente estar juntas e juntos, de estar fiscalizando, de entender qual é o processo de radicalizar a democracia possível em termos de fato participativo. Então, tem mapa colaborativo, eu estou presidindo a Frente pela Economia Solidária, sou vice-presidente da Frente pela Redução do Homicídio. A gente pode falar que a vida importa e não pensar a política pública adequada para a vida dentro e fora da favela. A Flávia sair para levar os seus filhos da Maré com operação e sem operação é diferente. Esse lugar de estar fora da Câmara, ele é fundamental para que a gente enfrente essa formação social do Estado brasileiro que nega a participação, de fato, do público. Aí nega das mulheres, porque vai dizer que o lugar de mulher não é onde ela quiser. Isso é, a gente... Estou vendo ali o adesivo do Legaliza, a gente foi para a rua, esse ano foram 12 atos de mulheres nas ruas. E a gente tem que ocupar cada vez mais as ruas. Mas o convite, a chamada é para a gente ocupar cada vez mais os lugares de poder, das influências. Seja na Química, seja no Preta Lab, seja no Infopreta, seja aqui no mediando e fazendo essas intervenções como a agência pública está fazendo. Sair do lugar da influência, porque esse a gente já está. Muito no campo privado das famílias, muito nas secretarias, muito no lugar onde tem um bojo que fala que ali é o lugar da mulher. Ultrapassar isso, tá tipo Berlim, tá tipo a Geisa do Concreto Rosa, tá o bonde que constrói, é a nossa diferenciação. Eu não vou saber pregar um parafuso. Se tem uma mulher preta que sabe que vai fazer isso, é o lugar nosso de fortalecimento e investimento. De contrapartida, eu tenho que usar o meu lugar hoje de influência e de poder para que a vida dessas mulheres, de fato, importe e a gente possa, de fato, garantir governança, participação, transparência e monitoramento dessas políticas públicas. O meu lugar de mestre em administração pública me dá a qualificação para falar com esses homens macho alfa dominantes da Câmara Municipal, que tem mulher preta presidindo a Comissão da Mulher e, como todas nós aqui falamos no Info, no Preta Lab, no Agência, na PUC, disputando esse espaço para a gente dar esse salto de qualidade. É isso, obrigada. A gente vai abrir para pergunta agora, bem rapidinho, que está acabando o tempo. Alguém quer fazer pergunta? A gente vai abrir para 3, né? E aí a gente vai vendo. Alô? Tá funcionando? Bom, muito obrigada. Me tocou muito todas as falas, eu achei muito legal ouvir vocês. E eu queria compartilhar, na verdade, uma informação, né? Como eu sou socióloga de formação e estou fazendo doutorado na ciência da informação. E olha só que interessante, né? A gente não sabe disso. Mas as primeiras formas de transmissão, já que a gente está no fórum da internet, e a internet é uma tecnologia de transmissão de informação e comunicação, de dados, os primeiros tambores africanos foi uma das primeiras formas de transmissão de dados, né? Então, é isso assim, que eu queria lembrar. Eu acho que é importante a gente, já que é uma disputa simbólica também, ela é importante, trazer esses tambores africanos para essa reflexão sobre tecnologia. Enfim, é isso. Obrigada. A gente está sem tempo agora, desculpa. E aí a gente vai ter que fechar nela ali, não sei seu nome. Você. Desculpa. Se der tempo, a gente continua. Oi. Você pode começar. Bom dia, meu nome é Cindineia Cantanhede, eu sou de São Luís do Maranhão e estou participando aqui do IFIDF como bolsista. E eu quero ser o mais breve possível, mas não tem como não falar parabéns. Parabéns por tudo, assim. E o que eu quero conversar com vocês é uma questão que já foi citada de forma durante as falas de vocês, e que eu acho que é extremamente importante, que é o reconhecimento da mulher negra como mulher negra dentro desses espaços. Porque uma coisa é a gente ocupar um espaço que sabe que é elitizado, que sabe que... E, enfim, eu tenho vivências com isso, porque estudo Direito e cresci na zona rural, e o tempo todo dentro desses espaços que a gente sabe que são fechados. Então, assim, como fazer com que a mulher negra se reconheça, para se empoderar e para falar, eu sou parte disso, e
eu estou aqui não apenas ocupando um espaço, mas eu estou aqui para falar que precisa abrir mais espaço, que precisa se empoderar nisso, e que precisa trazer mulheres, crianças e pessoas para cá para ser parte disso, não apenas por ser um espaço fechado, mas porque nós somos parte de uma população e parte de um povo brasileiro. Então, a gente tem que estar aqui, tem que estar falando sobre isso. Então, acho que a minha amiga não vai ter a oportunidade de falar por a questão, mas também está completamente emocionada com tudo que vocês estão falando. E de todos os painéis que a gente participou, aqui é o que a gente se sentiu mais representado. Por olhar vocês e por nos espelhar em vocês e por saber que aqui também é o nosso espaço e aqui também é um lugar onde a gente pode falar e pode participar. Então, obrigada por tudo e parabéns de verdade. Eu vou tentar falar rapidinho para dar tempo para a colega falar também. Meu nome é Maurília, sou pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, sou de Manaus, estou morando em São Paulo agora, e eu queria falar rapidinho só para informar que a gente teve, no mês de outubro, o primeiro encontro de mulheres negras da Amazônia, e que foi realizado 3 encontros prévios, né, em Macapá, Belém e Manaus. E também queria falar que eu participo do coletivo digital, do coletivo de Fusão em Manaus, e a gente tem um trabalho já feito há muito tempo com direitos humanos, com direitos LGBTs, com diversidade, e agora também está discutindo essa questão racial, né? E eu queria deixar claro que a gente vai, sim, disputar espaço. A gente já determinou isso lá. Nós temos uma pré-candidatura de uma mulher negra, que é de periferia, que é produtora cultural, e porque eu acho que a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços. Uma mesa como essa, pela primeira vez aparecendo no IGE, no fórum da internet, eu acho que já é um grande avanço, mas a gente precisa criar para que no próximo fórum a gente tenha 2, 3, 4 discutindo não só essa questão das mulheres negras na tecnologia, mas discutir também diversidade, questão LGBT, a questão do preconceito na internet. Eu acho que isso precisa ser trazido para cá também, as pautas que a gente já discute no IGF, que a gente não sentia representado no fórum. Eu acho que isso é fundamental. Era isso, obrigada. As pessoas vão falando, a gente vai conhecendo as pessoas. Eu sou Larissa Santiago, sou das Blogueiras Negras. Eu estou aqui no fórum desde o primeiro dia, e esse é o primeiro dia que eu consigo levantar e falar, porque eu estou vendo que aqui eu me sinto à vontade, tem mulheres negras, quem está andando nos corredores tem percebido que é majoritariamente branco e masculino. Mas o que eu queria perguntar para vocês, para todas na mesa especificamente, quando as mulheres negras entram na tecnologia, elas falam de um outro lugar de tecnologia. Vocês perceberam que a gente não falou nenhum termo diferente, a gente não falou de espectro, não falou... Enfim, é importante, claro, entender os termos, saber, Bu é especialista nisso também, mas eu queria perguntar para vocês qual é a importância disso, né? Por que é importante a gente falar de tecnologia de um outro lugar, que não esse lugar do termo técnico, da tecnologia heavy e tal? Porque isso também faz com que a gente entenda e perceba que, de uma certa forma, a gente faz tecnologia do nosso lugar de mulher negra, que não é o lugar de ter computador, de ter celular simplesmente. Então, eu queria saber de vocês qual a importância disso e agradecer pela mesa, que foi incrível. Obrigada. Eu acho que você pode falar, já que você teve uma pergunta. Obrigada. É uma pergunta bem pontual, assim. Eu desculpa trazer, eu também estou super feliz, parabéns, mas desculpa trazer uma coisa chata, uma pergunta. Eu queria saber se vocês já foram, principalmente que a gente está falando na questão de tecnologia, quando vem a imagem de vocês, ou a origem, vocês já foram desconvidadas? Porque eu sou uma mulher do Ceará, trabalhando com a organização global, NCUC ICANN. Já teve situações assim, de dizer assim, sim, a gente quer que a organização participe do evento, não sei o quê. Inclusive, vocês vão patrocinar, que legal, mas quem vem é a menina do Ceará? Não dá para mandar só o patrocínio, só o dinheiro, e ela não vem? Então, eu queria saber se isso aconteceu com vocês. E como é que a gente faz para que, numa época que os nossos dados, a nossa imagem está em todo lugar, quando a gente aparece e esse choque acontece, como é que faz? Você quer perguntar muito rápido? E aí a gente Eu queria fazer um comentário. Desculpa, eu cheguei no meio da sessão. Eu sou Luiz Fernando Martins Castro, eu sou conselheiro do CGI. Ocupo uma posição indicada pelo governo, embora não seja funcionário de governo. Eu queria dizer para vocês que achei muito bacana, muito oportuno, e queria fazer um convite. Amanhã vai ter a audiência pública sobre a reformulação do CGI. Eu ouvi há pouco que ano que vem vocês gostariam de ter 2, 3.
eventos, mas eu acho que vocês podiam ir além. Eu acho que a internet é a sociedade, o CGI é a sociedade, e que vocês têm que estar presentes como toda a sociedade. E eu não gosto de tratar vocês como um bloco, né? Quando vocês falam, nós, mulheres negras, eu entendo, eu respeito pelo fator histórico, mas ninguém é pior que ninguém. E a qualificação de vocês vale pelo que é, não pela especificidade, senão vai ter de outras categorias. Então, eu só queria dizer o seguinte: usem o talento, usem a sua voz, usem a sua participação e participem do CGI. E provoquem essa reflexão que vocês estão tendo aqui na audiência amanhã, para que o CGI possa ser melhor e mais representativo, não só das mulheres, não só das negras, mas da sociedade brasileira. Tá? E vocês estão de parabéns. Obrigado. Gente, muito, muito rápido, que já estão me dando bronca aqui em todos os lados. A gente pode começar com a Marielle e terminar com a Marielle. Vamos lá. Quero abraçar a Mauri e a Larissa todas no final. A gente se fortalece. Desculpa se eu que perdi os nomes, mas minha família é do Nordeste, né? O bonde do Norte, e esse lugar da disputa, mais uma vez, não é só simbólica, ela é objetiva. Acho que a da Larissa eu vou deixar para as meninas, porque eu entendo pouco. Talvez se tivesse o nosso bonde da comunicação, Luna saberia dizer essa coisa mais do heavy, do hard, mas acho que não é secundário a sua fala no sentido da possibilidade de vir ao microfone, da gente dialogar. Acho que no convite que o representante do CGI faz, a gente tem que ocupar as audiências públicas. O processo de governança que a gente tem feito no mandato é de ocupação dos espaços públicos, porque isso pressiona, né? Isso é a agenda pública. Não é apenas os números. Por que somos 14 milhões de mulheres? Porque nós, né, esses dados, como eu falei anteriormente, está colocado. Essa cara, e aí tem que chocar. Eu estou no bonde que tem que chocar. A Thalíria, que é a vereadora de Niterói, Petrônica, eu sugiro que vocês deem uma olhada também, nossa vereadora mais votada de Niterói, fala que isso é tempo de conservadorismo. Fizeram um vídeo com ela sendo queimada, agora por uma fala que defendeu não mortes numa ocupação no Salgueiro. E aí, para variar, ela foi colocada como esquerdária. Essa mulher negra que, por exemplo, já foi para a Câmara, e aí vou abrir, desculpa, rapidinho, já foi para a Câmara Municipal com um vestido que não tinha sutiã e foi falada que, como assim ela não usa sutiã? É século XXI, é 2017, tem gente questionando. Então, eu sou do bonde que tem que chocar. Que a gente precisa expandir com a sua cara cearense, com o meu corpo de mulher preta, ou com o corpo da Bu, que acham que não é a mulher preta e não reconhece, porque acho que assim a gente faz com que as audiências, por exemplo, de fato, sejam representativas. E a gente ocupe esse espaço. Por fim, acho que das falas da mulherada aqui, eu fico com a síntese que eu acho que a gente tem que se apropriar do documento da Marcha das Mulheres Negras em 2015. De uma sobe, puxa a outra, e qual é a pauta, qual é o lugar de fala, qual é a construção, qual é a trajetória. Certamente, muitas de nós vimos a palestra da professora Angela Davis na UFBA. Nem não viu, sugiro, ou rever. Se ela fala que nós estamos na base da pirâmide, é a partir dessa base da pirâmide que a gente vai sacudir essa sociedade para fazer novas formas de política. Por uma questão concreta. Eu sei como é que é o meu corpo preto nessa cidade se eu não tiver com o Alex motorista, eu tiver que pegar o metrô, dependendo da hora que eu saio da Cinelândia. E aí não pode ser só porque eu tenho motorista. Percebe? Então, é para todo mundo. Quando eu falo de uma sobe, puxa a outra, é nesse sentido objetivo. E aí eu falo de vagão, eu falo de acesso, eu falo de transporte, eu falo de política urbana para essa cidade que não tem modais, por exemplo, com mesmos horários. Acho que isso faz diferença quando a gente fala a política pública de maneira qualificada. É isso, para não expandir. Obrigada. Eu vou responder direto a sua, porque eu vou esquecer daqui a pouco. A última que eu lembro. Mas nunca me falaram assim para eu não ir, não. Porque, assim, eu acho que se a pessoa chama, tu leva o pacote, tu não leva metade, certo? E em todo lugar eu sou desse jeito. Gente, eu entrei na Google assim, Microsoft, assim, tô cagando. Tô cagando. Mano, as pessoas acham que
As pessoas não, a sociedade, ela sempre fala isso, que a partir do momento que você esqueci a palavra, ascende na vida, tu tem que mudar tudo que tu é, sabe? E é uma coisa que eu não vou fazer. Eu acho que, assim, se tu quer que eu esteja lá, tu vai ter que pegar o que tem. É isso aqui que tem. Se tu não quer, mano, chama aí quem está aí no rolê. Porque, assim, se a pessoa não respeita o jeito que você é, e o jeito da sua trajetória, você não devia estar lá, entende? E uma outra pergunta que fizeram sobre como que eu chego nos lugares, né? Como eu falei no início, eu sou um pouco rude e ignorante, chego com o pé na porta, eu piso mesmo, eu taco fogo mesmo. Porque nessa vida, eu sou preta, gente, o que eu tenho a perder? Já perdi. Mano, historicamente, a gente já perdeu tanta coisa. E chega na hora do vamos ver, tu vai perder de novo. Não. Eu tenho nada a perder, eu chego mesmo, falo mesmo, porque quando eu vou ter possibilidade de novo? Quando eu vou poder de novo estar numa mesa dessa, ou estar com pessoas como... Sabe, é muito complicado. E fizeram a pergunta de como se reconhecer uma pessoa negra. Eu acho que é desde a hora que você nasce que você se reconhece, porque o racismo ele é desde quando você sai da barriga da sua mãe. Ele já começa aí. A saúde precária é uma merda. Aí sai da saúde, e aí você vai para toda a parte que ela falou, de mobilidade urbana, tudo mais. E aí, quando você vai ver, já está lá no fundo do poço, cara. A sociedade já joga isso na sua cara direto. Então, a gente não tem muito o que fazer. Acho que essa frase não entra muito agora, mas é a única que eu estou lembrando agora, que é ou você levanta e luta, ou você luta. Não tem, a pessoa negra não tem muita opção. Ou a gente luta, ou a gente luta. Porque se a gente não lutar... Tem o fundo do poço, tem a lama. A gente está muito mais abaixo que isso. E não tem o que fazer. É luta toda hora. É a ponto do modo que você levanta, ver seu corpo negro no espelho, a ponto da hora que você deita, você tem que aceitar isso. Porque desde quando você nasceu, as pessoas falam que essa pele negra, essa cor retinta, essa cor marrom, é uma merda, literalmente. Então, é uma luta diária, então não tem muito o que fazer. Tem que levantar e lutar. E tentar fortalecer quem está por perto. Porque, assim, a partir do momento que tem uma pessoa do seu lado, você vê que ela está com dificuldade, não importa. Inscrever o número 1. Você vai lá, ajuda, você já está dando uma oportunidade, você já está dando uma mão. E é isso que a sociedade ela perdeu muito isso. E as pessoas acham que está voltando, mas eu acho que ainda falta muito. Porque elas confundem ajuda, falei muito? Rapidinho. Elas confundem ajuda com outra palavra que eu já esqueci. Então é isso aí. Vou tentar fazer um resumão. Larissa falou maravilhosamente bem, cadê ela? Eu não estou vendo mais, mas eu acho que, quando pensando assim, tecnologia, não é só o que é digital, né, gente? Quando você traz o tambor, Mãe Beth de Oxum fala isso, sabe? É comunicação, são 3 pilares que agora também não vou lembrar. Mas a comunicação tem esse lugar também, né? Então, tocar um tambor para se comunicar é também tecnologia. Então, pensar a tecnologia alta, a tecnologia baixa. E eu acho que uma forma de trazer pessoas para esse lugar é mostrando que isso também é tecnologia, né? A gente faz vários trabalhos que misturam impressão 3D, com a Maria, inclusive, e crochê e bordado, porque a gente entende que bordado também é uma tecnologia. Então, assim, é trazer para esse campo também, porque eu acho que a disputa também está muito nesse lugar da significação, sabe? É o que eu acho também. Se você não vai hackear se você não significou aquilo para você. Você precisa significar. Depois você significa, você ressignifica, você hackeia, você faz o que você quiser. Mas primeiro a gente tem que significar. Eu só vou complementar, porque os maravilhosos já falaram tudo, mas eu acho assim, que nunca aconteceu comigo uma situação de ser desconvidada, mas é como eu falei no início, o tempo todo você tem que ser forte, não enxergar os olhares de reprovação ou de invisibilidade, erguer a cabeça e seguir em frente. Dificilmente você vai encontrar, a gente não pode generalizar que só existem pessoas que querem nos derrubar. Existem uma ou outra, sim, que querem nos dar a mão, mas, assim, infelizmente, é a minoria. Então, minha mãe sempre falou assim que você tem que ser 2 vezes melhor. Então, é isso que eu busco sempre. Se eu posso fazer algo, eu sempre quero ir além, eu sempre quero fazer melhor,
porque não basta a gente fazer o básico, né? Para a gente se afirmar e reafirmar sempre, a gente tem que superar os nossos limites, né? A gente tem que ser 2, 3, 4 vezes melhor para dizer, olha só, eu mereço estar aqui, eu tenho capacidade para estar aqui, mesmo que eu não receba a sua ajuda, mesmo que nada seja facilitado, eu consigo. E eu posso te dizer que eu encontro vários nãos, mas a cada não eu me fortaleço mais. Assim, eu tento conduzir essa energia negativa. Isso cada vez me dá mais força. Cada vez que me dizem você não pode, cada olhar de negação, cada momento que tentam me dizer que eu não preciso fazer tanto assim, o básico já está bom para você. Cada fala dessa me dá mais força para seguir e para tentar fazer o melhor sempre. Então, é isso. Assim, usem essas negações, esses olhares, essas falas como um combustível para provar para a gente mesmo e para os outros de que nós somos capazes, sim, e não somos menores nem diferentes de ninguém. Os grandes ídolos, né, o tempo todo vivem nos negando, mas os grandes ídolos da música, várias áreas, os negros são sempre referência, apesar de não serem valorizados, mas aí em diversas áreas são referências, na literatura, enfim. Não acreditem quando disserem para vocês que não é possível. A gente pode, sim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Meter o pé na porta, como diz a Bu, e seguir em frente. Assim, usem essas negações como combustível. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, é isso que eu faço todos os dias. Gente, a gente vai terminar agora. Agradecer vocês todos por estarem aqui. Agradecer a Júlia por ter... Gabi, desculpa te interromper. Posso fazer um convite rápido? Claro. Só 30 segundos. Dia 30, a gente vai fazer uma atividade chamada Mulheres na Política. Acho que todo mundo aí recebeu. Puder dar uma olhada no evento. Tem mais material aqui com a Flávia. Entendendo de tudo que a gente está dialogando aqui. Tem a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma mulher negra, trans. A gente tem a Dani. Enfim, tem um coletivo de mulheres negras nesse debate de ocupar a política com mulheres. Então, dá uma olhadinha, tem um evento também no Facebook. Obrigada. Agradecer a Júlia, que organizou toda a mesa, fez todo o corre. Obrigada. A Natane, pela relatoria. A Natane, do Coletivo Nuvem Negra, está aqui fazendo toda a relatoria. Obrigada também. E é isso, gente. Obrigada.